Bom, estamos aqui com o Ricola de Paula, escritor, poeta e declamador, aqui no pé de Jatobá Rei. Jatobá? É um Jatobá Rei. Ah, perdão, Jequitibá Rei. Sentado. O Jequitibá Rei e sentado e ainda olhando as sementes dele, né? As sementes do Jatobá, que é o isqueiro do tropeiro. Você coloca uma pedra de raio aqui e o tropeiro fumava o fuminho de corda dele, assim, dentro da malinha dele, né? Isso aí é coisas que o brasileiro pouco sabe, mas é importante a gente ter essa ideia folclórica, né, da coisa. Então, eu sou Ricola de Paula. Em 2011 coloquei o livro Asas Vespas, que é praticamente meu quarto livro de poesia. E o livro sai com uma capa onde eu mostro as muralhas da Babilônia, que estão no Museu do Louvre. A intenção primeira da capa, eu já tinha um alicerce na poesia que veio com o livro Falha Magnética, em 2002. Eu precisava construir as paredes da minha poesia. Então, o Asas Vespas, eu consegui firmar essa parede. Na primeira capa, atrás é um ensaio. O ensaio da capa atrás é o mesmo ensaio que foi feito no Minhocão. Aqui é o viaduto do Minhocão. Esse ensaio que foi feito por essa fotógrafa com pessoas de rua que vivem no Minhocão, o ilustrador, ou seja, o Nil, ele fez esse ensaio 2 anos antes. Como ilustrador, antes dessa exposição e antes, né? Então ele foi o primeiro ensaio que foi dele. Eu acho que houve uma sincronia e essa fotógrafa fez esse trabalho que maravilhoso, né? Eu tô para ir para ver no Minhocão e eu fiquei muito feliz com isso. Voltando, o Asas Vespas vem da ideia de asa avessas, do voo da vespa, né? A vespa tem um voo diferente, longitudinal, ela não voa assim como a abelha, assim, hélice e tal. E looping, a vespa voa assim. Quem pequeno não enxergou uma vespa assim perto da torneira, numa poça d'água, perto de casa, na cantoneira? E a ideia da poesia do poeta enquanto vespa também, né, que sempre está ali, né, picando as pessoas, para que haja um retorno, um feedback do poeta nessa relação da dor da poesia, ou do sentimento de busca, de procura, do sentimento inexplicável que o poema tem dentro dele, e a forma que ele possa ser uma lição do dia, né? Não só para os poetas, como também para todos os leitores. O grande interesse do poeta em torno desse livro é que ele tem uma visão semiótica. Eu trabalho com uma rima muito rica, procuro no trapézio do texto calcular o peso de sílabas, a literação, duplos significados, enfim, eu não sou tão gramático para explicar isso, mas é um objetivo assim de, através de uma visão semiótica que eu tenho do mundo, e de outros livros, né, também, e colocá-lo aqui, né? Foi o meu objetivo final. Ele ganhou o primeiro prefácio, levou um ano, do Ulisses Tavares, que é um grande poeta, é o cara que vendeu 1 milhão de livros, né, de poesia, pouca gente sabe disso. E ele foi muito generoso, mas como ele já conhecia o meu trabalho, do Falha, ele nunca fez um prefácio. Ele falou: vou fazer um prefácio para você. Então eu aguardei o prefácio, e quando chegou, com muito carinho, eu coloquei, né, no lançamento, para lançar o livro. E o segundo prefácio é o Luiz Carlos Teixeira, que também é um jornalista, diretor do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de São José dos Campos, né? Um cara assim, de muito interesse pela poesia, não só pela poesia, pela literatura geral, como um excelente leitor, um entendedor de poesia e semiótica. E ganhando esse segundo prefácio, o livro já estava pronto. No começo do livro, eu tento fazer uma intertextualidade com William Carlos Williams,
que é um beat, né, como Ginsberg, e como todos que tiveram, Kerouac, né, esse movimento, a ideia do tudo está no som, do som a canção, mesmo rara bom, que seja uma canção com pormenores, vespas, uma genciana, algo imediato, tesoura aberta, olhos de senhora desperta, centrífuga, centrípeta. A ideia da ideia do William, eu imagino assim, o William era um poeta, além de poeta, a profissão dele era médico. Então eu imagino ele da sacada do hospital, depois de ter atendido um paciente ou não, e observando as flores no jardim desse. O momento que o médico tem é aquele momento, aquela pausa que ele pode olhar para fora da janela, né? Isso é uma profissão onde exige muito do cara. E essa intertextualidade eu trago assim a minha avó que me criou, porque muitas vezes ela plantava copos de leite no quintal, assim, bem ao pé do muro, e ao fundo os copos de leite e à frente as gérberas intercaladas com margaridas. E depois que ela molhava o jardim todo, assim, no final da tarde, ela parava assim no portão e ficava olhando por cima do portão todo aquele trabalho, e eu observava que aquilo era o momento mais feliz da vida dela, que aquilo ali era a poesia dela, que tudo podia estar rolando mal, mas aquele momento que ela molhava as plantas e sentia aquele cheiro do verdume, aquilo para mim, eu tenho até hoje esses olhos, que são os mesmos olhos do William Carlos Williams, que é o mesmo olho da minha avó-mãe, que eu tento passar na ideia da intertextualidade com William Carlos Williams. O Asas Vespas em 3 partes, que é a primeira mesmo, o Asas Vespas, a segunda parte, Canoa de Ossos, e a terceira parte, o Carmesim das Palavras. A primeira parte eu filmo a poesia concreta, esse tempo que eu vivo, como disse Drummond, eu escrevo sobre o tempo, sobre o homem desse tempo, sobre as pessoas desse tempo, tento buscar imagens como Ezra Pound, tento trabalhar com a fanopeia, com a logopeia, com a melopeia. Tenho uma visão assim que caminha com o livro entre ele começa com o som, ele vai ao ritmo, então o tempo todo ele está sendo cadenciado, ele tem uma ideia, cada poema de certa forma chama, tem uma pareia com o outro. Os poemas mais concretos, que são relações com Brasília, com relações com o Vale do Paraíba, São Paulo, né? E a segunda parte, o Canoa de Ossos, eu falo de São José, das minhas caminhadas. A Canoa de Ossos é o meu corpo mesmo de ossos, caminhando por aí, em busca, né? Sempre de um lance, de um relance, de uma palavra nova. E a terceira parte, o Carmesim das Palavras, eu dedico ao meu público feminino, que é um público que eu sempre gostei de escrever e sempre acho que tem uma sensibilidade muito grande. Eu que fui criado por 2 mães, então eu tenho uma visão assim da pessoa feminina assim com muita gratidão. Ter ser criado por 2 mulheres, então acho que isso para mim foi muito importante. Como eu escrevo também na área infanto-juvenil, meu primeiro trabalho foi o Quem Fala Que É, e dentro desse trabalho ele tem uma continuidade, que é a história do meu personagem, que é a Regina Vanderlei. Já tem 2 histórias prontas, que é o diário e ela também numa viagem de férias, tal, que já está pronta a história, falta só a ilustração. Então a minha busca ainda é conseguir um trabalho. Eu tenho mandado para a Companhia das Letrinhas, diversos lugares que tem acesso, entendeu? Não é fácil, eu venho batalhando há muitos anos, a menininha está crescendo já, ela está vindo para a puberdade, mas eu acredito muito no trabalho relacionado com o público infanto-juvenil. E o segundo trabalho, o Falha Magnética, há 2 anos atrás ganhou um reconhecimento de mestrado da Isabelita Prosariol, de Taubaté. Ela fez uma pesquisa sobre os poetas do Vale do Paraíba e conseguiu
adentrar o meu trabalho, pediu todo o meu material, houve um reconhecimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Falha saiu com um prefácio do Rubens Eduardo Ferreira Frias, que era mestre. Agora vai sair então com 2 prefácios, né? Sai com um prefácio, melhor, com 2 prefácios, com o prefácio do Rubens, que tem a continuidade, e o segundo prefácio da Isabelita Closariol. Ele ganha uma nova repaginação todinha, uma nova cara. Então isso é um projeto sério para mim, é colocar o Falha Magnética, que eu trabalho com a memória de São José. Eu acredito que é o alicerce da minha poesia. E 3, continuo escrevendo para o caderno literário da Pragmática, da editora Pragmática de Porto Alegre, que ótimo, muitas pessoas em Porto Alegre lendo, eu que sou um autor do Vale do Paraíba. Agradeço a Sandra Veronese, que é minha editora lá. Continuo escrevendo também por Entre Mentes, que é um veículo de São José para mim, que tem um acesso assim, às pessoas de São José. A gente pode falar de vanguarda, mas é um veículo que o povo vê, que o leitor, que o poeta, que o escritor, que o fotógrafo, enfim, as artes em geral. E continuo, né? Deixei o cronópsis, a entrada do cronópsis para escrever no Entre Mentes. Estou muito feliz nesse sentido. Tem um trabalho também já pronto, que eu escrevi com o Carlos Daguapé, que é teatro. A primeira coisa, eu sou um grande leitor, né? Tenho necessidade da leitura. Eu acho que não só a minha poesia, a minha literatura tem valor, como todos os autores de São José, desde o novo até o mais velho, tem seu valor, todos têm seu valor. Eu fico muito feliz quando alguém, se eu posso aumentar, levar assim a curiosidade, que o outro possa coligir a minha obra e escrever, sabe? Eu acho que a influência sobre o autor é muito importante. Importante para mim é a leitura, é ler só. Eu não vou falar se é Shakespeare, se é Mário de Andrade, sabe, se é Mayakovsky. Eu acho que é importante o poeta estar sempre lendo, mas é ler mesmo. Eu acho que a função primeira do poeta é incentivar a leitura. Conectando ideias, conectando Ricola de Paula. Esse é Infanto Juvenil. Eu, o Nil e a Lourdes Lobato, né? Foi um trabalho infanto juvenil. Na verdade, ele tem mais 4 histórias já encerradas. A gente espera, como sempre, uma forma de divulgar, mas se der tudo certo com as avessas para esse ano, eu coloco a segunda história da Regina Vanderleia, né? Que chama-se O Diário da Regina Vanderleia. Certo? A terceira história é São Francisco Xavier, a Onda com Muriqui, que vai sair também, se tudo der certo. Bem? Deixa eu ver.